Salve, salve amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um MAC Podcast, mais um programa totalmente excelente, sempre feito com muito carinho, com muita atenção, pensando em você que está acompanhando a gente, você que está dando aquela moral, seguindo os produtos da MAC Comunicação, nosso trabalho de fotografia, o estúdio 1798 com Bravo Montanha, e vamos falar menos deles, dos amigos, e vamos receber aqui hoje um dia especial, porque a gente está na semana do Dia das Mães, vamos receber Carmen de Paula, que é enfermeira, que é sexóloga, enfim, essa menina tem um currículo incrível que a gente vai estar falando dele aqui e a gente vai estar trazendo muita informação legal para você que está acompanhando o MAC Podcast. E aí, Carmen, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, tá tudo bem, graças a Deus. É uma honra, né, uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês. É muito bom receber a Carmen aqui novamente. Ela participou do estúdio 1798. Conforme eu digo sempre, foi um bate-papo, uma entrevista totalmente excelente. E hoje a gente vai manter o nível, né? Porque a gente tem muita informação legal aqui. Mas para você que está chegando agora, que ainda não conhece a Carmen, eu vou pedir para a Carmen falar um pouquinho da trajetória dela, né? A Carmen é mestre, é enfermeira e é sexóloga, e eu queria que ela começasse contando para a gente como começou essa experiência, né? Começou com a enfermagem, quando você se descobriu enfermeira, como tudo começou? Então, a minha trajetória conta com 29 anos, né? E eu fui inspirada por mulheres incríveis que faziam parte da minha família, uma tia, enfermeira, a prima da minha mãe também, que era enfermeira, e eram mulheres assim que eu considerava adiantadas para a sua época, vamos dizer assim. Eram mulheres com iniciativa, mulheres resolutivas, né, decididas, firmes nas suas decisões, nas suas opiniões e assertivas. E com aquele espírito de generosidade, sempre disponível para escutar e ajudar o outro a resolver problemas. Então eu cresci nesse universo. Embora elas me inspirassem, né, de uma forma muito especial e intensa, a minha primeira escolha era ser escritora. Eu dizia, quando eu era criança, que eu queria ser escritora, e meu pai me presenteava muito com livros. Eu gostava muito de escrever, ainda gosto, né, mas gostava muito de escrever. E depois, na adolescência, meu irmão me chamava, minha Glória Maria, você vai ser minha Glória Maria. E aí eu descobri comunicação social, falava, vou ser jornalista, mas com aquele exemplo do dia a dia, e a gente observando a sociedade, a necessidade, a importância mesmo do trabalho que elas desenvolviam, né, minha tia e minha prima, eu escolhi, na última hora, assim, eu escolhi, vou ser enfermeira. Vou ser enfermeira, e graças a Deus, né, foi uma escolha feliz, consciente. E eu devo à enfermagem o que eu sou, né, na minha profissão, na minha trajetória e nos projetos realizados e nos que ainda pretendo realizar. Aí, como eu disse aí, vou repetir, né, uma expressão já bem usual, a enfermagem mudou a minha vida. E é fato. Vem contribuindo de uma forma muito significativa para a mudança da minha vida e principalmente para que eu tenha condições também de promover essa mudança na vida do outro, tanto dos pacientes e como dos seus familiares também. E isso é incrível, porque eu recebo esse feedback, né? E às vezes você não faz ideia do quanto o seu fazer, o seu cuidado, o seu trabalho pode transformar, pode ter um efeito de, vamos dizer assim, de minimizar uma dor intensa, contínua, que vem se arrastando. Então isso aí é fantástico. Sem dúvida nenhuma. Eu ia puxar para o lado da comunicação, né?
e dizer que a sua experiência, né, como professora, né, como professora universitária, é uma história muito bonita também, e a gente vai estar falando dela, mas eu queria, já que você tocou num assunto que é muito sensível para mim, que é justamente dessa humanização, né, essa entrega, essa importância que o enfermeiro tem, que eu confesso aqui que eu não percebia, né? Então eu faço essa meia-culpa aí, de repente, com alguém que está chegando agora aqui. E, enfim, eu vejo enfermeiros apaixonados pelo cuidado do próximo, que investem em sua carreira, seja completando mestrado, doutorado, pessoas assim com uma capacitação incrível, um carinho gigantesco. E quando você fala que realmente se encontrou na enfermagem, eu entendo perfeitamente, porque eu me encontrei na comunicação também. E quando você fala que tudo começou a partir da enfermagem, né? Eu queria aproveitar para falar dos projetos, né, que começaram, afinal de contas, são quase 30 anos, né, de atendimento, de trabalho junto do próximo, né, de cuidando, né, que é o que o enfermeiro faz. Então, eu queria que você falasse, pontuasse, né, os projetos desde o início da sua carreira, aqueles que vale a pena a gente destacar aqui, num tão pouco tempo que a gente tem. Meu primeiro emprego foi na docência, né? Sempre gostei, você falando da comunicação. Sim, sim. O enfermeiro também, ele trabalha, atua fortemente nessa área da comunicação e precisa se identificar. Você tem essa possibilidade. É claro que nem todos fazem essa escolha. Então, eu sou privilegiada porque eu consegui correlacionar, eu consegui associar essas atividades, né? Eu sou enfermeira assistencial, eu sou docente, eu sou palestrante, faço consultoria, sempre que possível organizando um evento, orientando um trabalho, escrevendo um projeto. Então, são essas atividades. E também eu trabalho numa instituição que já tem embutido essas atividades, né? Então, se você tem essa possibilidade, tem a motivação, o conhecimento para fazer essas outras atividades, eu trabalho numa instituição que me possibilita. E trabalhei antes do INCA, né, que é o meu emprego atual, eu trabalhei em instituições privadas, mas que também me possibilitavam atuar como palestrante, como enfermeira de treinamentos. Então, a comunicação nunca me deixou, sempre esteve muito próxima, né, passo a passo. Então, minha primeira experiência como profissional foi como professora, e muito especial, e inclusive ainda tenho vínculo com alunos daquela época. E depois eu fui para o hospital, e depois novamente fui para a universidade, dei aula na Universidade Gama Filho, na graduação. Infelizmente, né, a universidade não existe mais, mas tenho vínculo com os alunos, e é muito especial, uma ligação forte, né, e assim, me sinto honrada e feliz de ver o desenvolvimento das minhas ex-alunas, hoje são colegas de profissão, mas cada uma na sua área, umas mais, outras menos atuantes, mas todas dentro de um consenso. Algumas modificaram a área de atuação, mas as que estão mais próximas, sempre tenho notícias, graças a Deus estão caminhando e permanecem bem. E o desafio do dia a dia, né? Porque ser enfermeiro nesse contexto social, político, econômico do nosso país, com tanta diversidade, com uma discrepância, é desafiador e às vezes ao mesmo tempo desgastante para a maioria, principalmente por conta da remuneração que não é justa, né? A jornada de trabalho exaustiva, às vezes as condições também de trabalhos que a instituição propicia, as relações interpessoais. Então, tem todo um conjunto Sim. que acaba interferindo nesse ser enfermeiro, né? Nesse profissional, nessa gestão do cuidado.
que é essencial, né? Que a gente não precisa ficar repetindo, a gente não precisa tentar provar, porque a sociedade, o mundo já sabe. Mas cada um com a sua visão, com o seu entendimento, com a sua percepção, e é assim que funciona. Mas eu tenho essa facilidade, né? Consegui fazer essa caminhada. Dia 11 de agosto completarei, se Deus quiser, 30 anos de formada. E eu só tenho a agradecer, porque Deus sempre foi muito generoso, muito cuidadoso e continua sendo comigo. E também minha família e os amigos, as pessoas que sempre me inspiraram, me motivaram e ajudavam, continuam ajudando, né? A gente não pode deixar de mencionar, porque isso faz muita diferença, é muito importante. E mesmo na trajetória, eu tive a oportunidade de conhecer profissionais, pacientes, generosos, que me estenderam a mão, que me ajudaram, porque eu nunca tinha trabalhado assim. Então isso foi muito importante. Eu mantenho contato. E a vida devolve, né, pra gente, em algum momento. Porque eu conheci várias pessoas e tem aquelas alunas especiais, né, que marcam ou que marcaram a sua vida e que continuam ali com você e que é a tua aluna a primeira vez e quando de repente muda o período e de novo e daqui a pouco dá uma volta e você encontra e num congresso e numa viagem e é assim. E as pessoas costumam falar muito, esse mundo da enfermagem é pequeno, porque em algum lugar você se encontra. E é verdade, né? Tanto nos aspectos positivos quanto nos aspectos negativos, porque a vida é assim. Sim. Como diz minha sobrinha, né? A vida não é só um mar de rosas, não é, titia? Eu falei, é verdade, a vida não é só. Imagina, é tudo muito dinâmico e tudo faz parte, né? E nós trabalhamos muito principalmente atuando em oncologia, com a dor do outro, né? É uma dor que ela é multifatorial. Pode se evidenciar de uma forma intensa a partir do diagnóstico Sim. da doença, porque o câncer ainda é uma doença estigmatizante, é uma doença que às vezes causa um sofrimento mesmo intenso nas pessoas, nas famílias. Então, aquele primeiro momento, ela precisa de um suporte muito delicado, sensível, como você falou, de humanização mesmo, porque tem um passo a passo para o tratamento, as diferentes fases, e a gente tem que estar preparado para acompanhar, e são várias pessoas, não é só um paciente, são várias famílias. Então é um dia de cada vez, mas oferecendo o melhor como pessoa e como profissional. Então esse tem sido o meu compromisso, né, com a sociedade, com as pessoas, e acho que está dando certo, porque eu não mudei de profissão e permaneço e tenho, né, se Deus quiser, a pretensão de continuar para me aposentar nesta área e continuar fazendo as atividades que eu posso. Os projetos sempre me inspiram, me motivam. Então, em 2008, eu tive o privilégio de participar da pesquisa de uma amiga que estava fazendo o mestrado, e era justamente com as mulheres com câncer e os efeitos tardios do tratamento. Então, ela precisava fazer uma consulta para coleta de dados com as pacientes e me convidou para ajudá-la nessa etapa. Eu já atuava em saúde da mulher, mas era num outro cenário, um outro Sim. contexto, né? Então, você trabalhar em saúde da mulher, em oncologia e ginecologia, é muito especial, é muito delicado, vamos dizer assim. E aí você aprende, que eu digo sempre, né, nas palestras, que o benefício e o crescimento acontecem em ambas as direções. Não é para o paciente e é para o profissional. É para a família e é para a equipe. Concordo plenamente. Porque nós não trabalhamos sozinhos, né? Então, nós precisamos fazer essa parte
de comunicação assertiva, do envolvimento da família ou do cuidador, ou do amigo que está dando suporte, que acompanha em todas as consultas, e do próprio paciente, né, para que ele entenda, para que ele participe, ele se aproprie de conhecimentos que vão fazer diferença no seu dia a dia, independente da fase da doença, o cuidado existe, e sempre tem algo a ser oferecido, e nós estamos sempre ali, né, disponíveis para isso e caminhar juntos, entendeu? Acreditando que dias melhores, né, virão para todos nós. Um dia mais ou menos, outro dia nem tanto, e outro dia está tudo ótimo. Sim. Está tudo bem, e seja sempre como Deus quiser, porque é como Deus quer. Sim. Eu acredito, né, e não cai uma folha se não for com a permissão dele, e ele controla, e ele que determina tudo em nossas vidas. E essa questão não vou nem dizer da religiosidade, mas a espiritualidade é um fator essencial, é o divisor de águas na vida das pessoas, principalmente nesse contexto de adoecimento, de tratamento, e para todos nós, né? Cada um dentro da sua religiosidade, mas ter uma espiritualidade, ter um relacionamento íntimo com Deus, ou no que você acredita, faz toda a diferença. Sem dúvida nenhuma. Eu acho toda a sua fala muito correta. Eu assino embaixo tudo que você falou, em pontos como, por exemplo, eu aqui tenho essa oportunidade também de estar aprendendo também com as pessoas que estão aqui ao meu lado, participando do podcast, que estão conversando com o meu público. Eu gosto muito de ver a área da saúde, né, como profissionais da área de saúde, todos com máxima importância, porque é de suma importância um bom médico, um bom enfermeiro, um bom atendente lá que já anota o nome da pessoa. Toda a equipe que participa do processo, né, é especial e tem que ser vista dessa forma, né? E eu tenho aprendido isso a cada dia, e cada dia eu dou mais valor. Felizmente, essa lição eu já aprendi e tento multiplicar aqui com essas oportunidades de trazer a Carmen e pessoas da área, como trouxemos aqui também a Silvana Cândido, que também é enfermeira, a Iris Basílio, que também é enfermeira. Foram entrevistas muito positivas que a gente teve aqui no canal. Então eu sou muito grato a tudo isso, né? E acho muito interessante, né, quando você fala da sua formação, né, que iniciou na enfermagem, na paixão pela enfermagem, aí começaram a surgir os projetos, as especializações, e surgiu também a questão da sexóloga, né? Sim. Em que momento, né, houve essa oportunidade e houve mais essa especialização? Veio de uma necessidade que você percebeu? Como é que foi isso? Sim, foi justamente a partir do momento, né, que eu tive a oportunidade de participar dessa pesquisa com a minha amiga, também enfermeira, a doutora Maria Luísa Bernardo Vidal, e já atuava no ambulatório, e a gente observou, existe uma lacuna que a gente precisa resolver, né? Porque a sexualidade ainda é vista como um tabu pela maioria das pessoas, não só o paciente ou família, mas a sociedade de uma forma geral. Então, as mulheres concluíam seus tratamentos, as etapas de tratamentos disponibilizadas pela instituição, e me procuravam para falar sobre queixas sexuais, sobre os efeitos tardios do tratamento ou impactos mesmo do diagnóstico, uma situação que estava acontecendo naquele momento, como se fosse um segredo. Não existia essa consulta, esse momento assim definido dentro do nosso fluxograma de atendimento. E aí, a partir disso, começou, né, vir aquela preocupação, e se me perguntar alguma coisa que eu não sei, e como é que vai ser, nós não podemos deixar a pessoa que vem buscar uma orientação, uma informação, no vazio, né? Isso faz parte do teu cuidado. Então, eu falei, olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar uma capacitação,
eu tenho que buscar uma formação. Eu preciso agregar conhecimentos, mais conhecimentos específicos, né, do ponto de vista da sexualidade humana, para que eu tenha condições de abordar e de orientar, né, fazer as intervenções com mais segurança, com mais tranquilidade, sabendo exatamente o que eu estou fazendo, né, falando para os pacientes, porque a demanda é crescente, está ali, é o dia a dia do ambulatório de oncoginecologia. E não só no ambulatório de oncoginecologia. Queixas sexuais faz parte do cenário da vida das pessoas, sejam homens, mulheres, mulheres mais jovens, mulheres mais adultas, idosas. É do ser humano, que a sexualidade humana, como diz o nome, né? Faz parte do humano, nas diferentes fases da vida. Então, nós profissionais precisamos estar preparados, nós precisamos ser preparados. É que a falha começa desde a nossa formação inicial. Não se fala, ou se fala, aborda de uma forma muito incipiente. Acho que no ensino médio, com alguma disciplina ou que fale sobre ciências biológicas, o corpo humano, educação em saúde. E na graduação passa batido também, né, pelo menos na nossa. E na pós, você que tem que buscar, se você quiser, que aí já é livre escolha. E foi o que aconteceu. Eu fiz um curso para poder atender, né, me sentir competente para atender a essa demanda de mulheres. Eu fiz uma capacitação, sou consultora em saúde e educação sexual, depois eu fiz uma pós, que é uma especialização lato sensu em sexualidade humana. E aí comecei a participar dos eventos na área, né, congressos, seminários, e escrevi o projeto junto com a enfermeira Maria Luísa Bernardo Vidal, escrevemos um projeto para atender de uma forma específica essa população. Sim. Com queixas sexuais, as disfunções sexuais e suas causas e consequências, né? E como é que ela impacta no dia a dia das pessoas. E o que nós podemos oferecer de cuidado, de intervenção, de orientação para minimizar ou resolver essa queixa. E aí nós redesenhamos o fluxo de tratamento, nós fazemos a consulta de enfermagem sistematizada e tem contribuído para melhorar o bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Então essa é a melhor parte. Por quê? O paciente retorna, a gente identifica o problema, vê com elas, discute, né, até para poder entender a causa, que às vezes não é o que você imagina, você tem um protocolo lindo, mas às vezes não se encaixa daquela situação, porque cada pessoa é única e as suas demandas, né, são individuais. Então você precisa ter um espaço de escuta ativa, sensível, resolutivo, para que essa mulher chegue ou o casal chegue e fale, né? Ele tenha aquele momento de oportunidade de se expressar, de mostrar onde dói, qual é a dor que o traz naquele momento, o que está impactando na sua vida, nesse momento aí do diagnóstico, na fase do tratamento ou depois, porque temos pacientes que já concluíram o tratamento há algum tempo e vêm com a queixa e para ser atendida e acompanhada, e assim tem feito. E tem as questões não relacionadas com adoecimento por câncer, mas outro tipo de adoecimento, ou não obrigatoriamente um adoecimento físico, né? Uma doença crônica, uma doença, uma comorbidade, uma doença de base, mas as questões relacionais, as questões de déficit de conhecimento, as questões culturais, as questões sociais. E aí nós estamos sempre abertos, disponíveis para atender a essas demandas e contribuir para que as pessoas possam entender o que está acontecendo, ressignificar e às vezes até reconstruir alguns conceitos e rever valores, porque a questão da sexualidade passa por todos esses caminhos,
E aí nós sabemos, agora nós sabemos e falamos a todo instante, que em 2006 a Organização Mundial de Saúde definiu sexualidade como um dos pilares que indicam qualidade de vida. E aí nós apresentamos para as pessoas vários aspectos que estão relacionados, que envolvem diretamente a sexualidade, que é o bem-estar, é o afeto, é o diálogo, é o respeito, é a parceria, né? É a qualidade de vida. Sim. São vários aspectos que fazem parte da sua vida e que precisam estar em equilíbrio, né? Esse Estar assunto alinhados. ele é tão importante que eu vou convidar você a vir aqui em outro momento, né, dentro da sua agenda, que eu sei que é muito concorrida, é palestra, é projetos, enfim, para a gente estar falando mais sobre essa questão que envolve a sexualidade, não só esse atendimento que acontece pelo SUS, né, aos pacientes do INCA, e também, como você disse, atendemos particulares também. Vocês têm atendimento clínico para particular? Sim. Isso aí a pessoa pode procurar você na rede social. Sim, no Instagram. Enfim, a gente vai deixar todas essas informações aqui para que a gente possa estar possibilitando as pessoas de conhecerem um pouco mais, de estar agendando um atendimento, caso necessário. Palestras também. Contratando uma palestra, que aí já tem até um poder bem maior, né, bem mais abrangente. E toda essa capacitação, né, que a gente está colocando aqui, né, desde o começo lá, que pensou em fazer comunicação, que gostava de escrever, aí conheceu a enfermagem, se apaixonou, começou a se especializar cada vez mais, né, descobriu-se sexóloga, tá aí ajudando as pessoas. Mas eu queria voltar à origem, né, e trazer uma fala aqui que eu fiz questão de guardar, né, e acho que é muito propícia para o mês de maio, para a semana do Dia das Mães, né? Quem não tem competência não se estabelece. Cresci ouvindo minha mãe falar isso. Eu não entendia. Era pequena, né, criança. E ela falava, quem não tem competência não se estabelece. Aí eu falava assim, o que mamãe tá falando? Quem não tem competência não se estabelece. Quer dizer, seja o que for que você vai fazer, você tem que ser competente. Sem dúvida. Então, você vai ser alguma coisa nessa vida. Você vai estudar, você vai ter a sua profissão e vai estudar, está estudando agora, seja competente no seu estudo. Perfeito. Você está brincando, está dividindo ali o brinquedo com o colega, né? Seja competente na sua brincadeira. Você vai lavar uma louça, vai arrumar a casa, seja competente. Então, era isso. A mensagem, né? A lição era essa. Quem não tem competência não se estabelece. Não se estabelece no sentido de permanecer, né? De progredir, de crescer. Era isso que ela me dizia quando eu ouvia, né? Quando criança e nunca esqueci. Então, assim, independente de ser enfermeira ou de ser professora, sim, ou bióloga, qualquer outra profissão, ela ia existir. Né? Porque eu tinha que crescer e ser competente na escolha e fazer acontecer. E você falando da sua trajetória também, da professora, né, da bióloga, eu lembro muito de uma mulher muito especial em minha vida, que é a minha esposa, que é a melhor mãe do mundo, talvez até do que a minha, porque eu só tive a minha mãe até os 9 anos de idade, mas marcou a minha vida. Eu tenho histórias lindas que eu adoraria contar, mas o tempo é curto e eu queria aproveitar mais desse momento, né, que a gente está lembrando das nossas mães aqui, né, para poder exaltar as nossas mães e todas as outras mães, né? Com certeza você deve ter histórias aí, não só da sua, como outras mães que fazem o impossível pelos seus filhos, né? Então eu vou até aproveitar logo aqui, dedicar esse programa a todas as mães, né? Em forma de gratidão e devolver a fala a você, né? Para que você preencha a oportunidade aqui, o espaço, falando da importância das mães, já que a gente está no mês de maio, e poucos dias dos dias hoje é quarta-feira, você está acompanhando o programa agora, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia das mães, já compraram um presente, fecharam para a última hora? Alguns sempre deixam para a última hora, né? Faz parte, mais emoção.
Então, assim, mãe, né, como nós já sabemos, é uma figura essencial, extremamente importante na vida do ser humano. Pena que nem todos têm o privilégio, né, de passar todo o percurso da sua vida com as suas mães. Mas, graças a Deus, eu tenho a minha, né, vai fazer 90 anos em janeiro, está com a saúde frágil, mas sendo cuidada, tem ainda motivação, tem os seus momentos ainda, né, de lutadora mesmo. E os exemplos que uma mãe, os ensinamentos, a demonstração de afeto que as mães, de autoridade, né, disciplina, tudo isso vai somar em cuidado. Então, as mães precisam, isso aí, independente da idade, independente da geração, são valores essenciais que uma mãe precisa destacar no seu dia a dia, porque lá na frente, com certeza, você vai ter como resultado um filho, um ser humano mais saudável emocionalmente, mais equilibrado, mais responsável, mais amigo, sabe? Isso é importante, dono de si, dono da sua vida, mas com responsabilidade, com respeito, com autoridade, com o que ele viu que foi criado. Educação, porque infelizmente nós nos deparamos com situações bem tristes, né, na nossa sociedade atualmente em relação à formação, educação, cuidado, muitas situações de negligência mesmo por parte dos responsáveis em relação aos filhos. Mas nem tudo está perdido. Então, os bons exemplos precisam ser destacados. E as mães precisam ter essa consciência de que elas são essenciais. Elas são tudo na vida de um filho. E mesmo que em algum momento os filhos não reconheçam, não demonstrem, mas elas precisam ter essa certeza. Porque elas vão continuar fazendo o que sempre fizeram, o que precisa ser feito, porque é o papel dela. Cuidar, educar, né? Contribuir para que tenha um ser humano, competente, estabelecido, que tenha poder de decisão, que tenha escolhas assertivas, que seja saudável, né? Que tenha felicidade. Porque é o que toda mãe quer, mesmo que ela às vezes siga um caminho não muito positivo ou favorável aos olhos da maioria das pessoas, mas no fundo o que ela deseja é que o filho cresça saudável, feliz, tenha uma profissão, né, e fique bem nesse mundo, porque a mãe não vai ser eterna, né, ao lado dos seus filhos, ou vice-versa também. Então a gente tem que fazer da melhor forma possível a vida acontecer, né? E esses exemplos, com certeza, eu sou muito grata a Deus e a minha mãe, né, por tudo que ela continua fazendo por mim, pela minha família. E que todas as mães tenham essa oportunidade de fazer pelos seus filhos o melhor que elas, né, que às vezes ela faz o que ela pode, e o que ela pode é o melhor. Então, que haja esse entendimento, que haja essa receptividade, que às vezes existe uma cobrança muito grande, né? Uma exigência da sociedade, da família, até dos próprios filhos, que tem pessoas que já nascem com uma insatisfação que é global. Nada está bom, tá sempre querendo mais, né? Não reconhece, não agradece, mas está recebendo o que pode, o que existe para ser oferecido, né? Então a gente tem que ter esse entendimento, porque aí as coisas, o que você não recebe, você vai acrescentando do teu jeito, você vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai agregando, não vai ficar acumulando ressentimento, guardando mágoa, se entristecendo, né, enfraquecendo a saúde mental
por conta dessas situações, porque você tem que seguir, né? A vida é para frente, é prosseguir. Então não dá para ficar estagnado nem voltar atrás dentro de uma situação que precisa crescer. E é isso, sabe? Dia das Mães é um dia especial, né? Minha mãe costuma dizer, Dia das Mães são todos os dias. Tá dizendo que domingo é Dia das Mães. E sábado, e segunda? Sim. É dia de quê? Né? Isso é a coisa que o comércio inventou, ela fala. Tem razão, também, né? Também. Mas é um dia especial, né? Para fazer essa homenagem a essa mulher, essas mulheres, né? Essas pessoas incríveis. Assim, eu não fui mãe assim biológica, não gestei, não pari ninguém. Mas eu tenho as minhas filhas, meus filhos de coração, assim, o sempre é único, é amor de mãe, sabe? Elas vêm assim, ai, você é minha mãe, sabe? Então, recebo todas elas, né? E ex-alunas, sobrinhos, é a afilhada, é o sobrinho. Então, é a identificação mesmo, é o amor, é o carinho. Então, é o que vale, é o que importa, né? Porque a gente aprende isso também. Você precisa gastar a sua energia, a sua atenção com o que realmente vale a pena. E o que mais importa para você? Nesse momento. O que importa? É o melhor que a gente tem para dar e receber, né? Para viver. Porque nós só temos essa vida e passa muito rápido, né? E passa rápido quando você pensar, piscar, já foi. Então, tudo muda muito rapidamente e eu costumo dizer, eu aprendi com a minha mãe, que você não pode ficar ali perdendo tempo se desgastando numa situação que você não está vendo, né? Acontecer o que você precisa. Sim. Então, olha, e outra coisa, ela diz, ninguém morre de fome tendo o que comer. Então, você não quer, a criança ali não quer comer o macarrão, mas tem os legumes que ele gosta, tem lá o mingau, a papinha de frutas, então ele vai comer. Você precisa dar opção, mostrar que existem opções e outras boas opções. Sim, sem dúvida. E hoje, antes de sair, de vir para a gravação, a gente estava conversando sobre a questão da comunicação, que às vezes as pessoas, os responsáveis ficam também preocupados, aquela criança tem 2 anos e praticamente não fala nada. Aí minha mãe sempre pergunta, e eu também pergunto, mas você conversa com essa criança? Você motiva, você pergunta, que às vezes a criança fica distraída com um joguinho, com a televisão, com o celular. Mas aí minha mãe fala, mas quem mandou você dar um celular na mão de uma criança de 2, 3 anos? Sim. E agora você está reclamando que a criança não fala? Fica o alerta aos pais aí. Exatamente. Ela falou, mas você não conversa com a criança, você dá o celular e vai fazer as suas coisas e está no outro celular. Sim. Então, como que a criança não conversa com você? Mas se você for observar, de repente, no seu espaço lá da creche, com os coleguinhas, ele se comunica. Verdade. E a primeira a identificar esse tipo de coisa, sem dúvida, é a mãe, né? Entre tantas qualidades que as mães têm, né? Essa poder de observação é realmente fantástico e muito característico mesmo, né? E eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente até agora, meu muito obrigado, vai estar lembrando da sua mãe, vai estar lembrando de mães especiais, né? Que têm histórias bonitas e servem de exemplo. E falando mais de educação, né? Acho que eu como pai, estou menos preparado para dizer um não, que é o que educa, né? Eu vejo isso aqui em casa. Já a minha esposa tem mais esse mérito, né? De não ter medo de dizer não na hora de educar e construir um filho decente, honesto, capaz, competente, que venha se estabelecer. Eu tenho mais uma vez, uma autocrítica aqui, né? A gente está buscando autoconhecimento o tempo todo.
Então eu aprendo muito com ela e a gente hoje aqui teve a oportunidade de aprender bastante. E eu queria aproveitar esses últimos momentos aqui e perguntar, Carmen, a gente poderia abordar vários temas ainda e vai ficar para uma próxima entrevista no próximo dia. Certo. Mas quer aproveitar esses últimos minutos para a gente falar alguma coisa essencial de agora que acabou faltando aqui, já que o bate-papo flui, a gente vai conversando e se deixar vai até 3 horas da tarde tranquilo. Tem mais algum assunto assim que a gente precisa falar ou vale a pena a gente deixar o pessoal aí curioso para a próxima entrevista que a gente vai fazer? Sobre a questão, já que a gente está falando sobre essa questão de ser mãe, Sim. A questão do cuidado, tem, assim, que as mulheres se sintam motivadas para o autocuidado. Eu estava comentando hoje cedo também sobre o desenvolvimento, né, a estatística em relação às doenças, principalmente o câncer. E existem fatores de riscos que são evitáveis. Então, fique atenta ao seu check-up anual, aos sinais, porque o corpo fala. Às vezes, nós que não damos atenção. Não damos a devida atenção, demoramos para ver o que está acontecendo, porque está ali incomodando, e você vai fazendo outras coisas, vai passando o tempo e não dá atenção àquele sinal que o teu corpo está mostrando que algo não está bem, porque você está sempre muito ocupada com várias outras tarefas, cuidando de outras pessoas, do trabalho, e não se põe como prioridade. Então, o alerta é para que as pessoas, e de modo especial as mulheres, coloquem o seu autocuidado em prioridade. Mantenha o seu check-up em dia. Exames de prevenção. Dê atenção principalmente ao exame preventivo ginecológico. Precisa, porque a doença tem cura se for identificada em fase inicial. E o sofrimento é muito grande para quem adoece, e não só para a pessoa, mas a família adoece junto. E se existe a possibilidade de prevenção, vamos prevenir. Se você tem dúvidas, busque a informação. Nós temos canal de comunicação acessível hoje, que é a rede social. Então, Instagram, você tem os manuais online nos sites confiáveis do Ministério da Saúde e vários institutos que abordam as questões das doenças, não só o câncer, mas as doenças crônicas também, não transmissíveis, as doenças principalmente, hipertensão e diabetes, problemas vasculares. Então, sabe, tudo isso precisa de ter um olhar, uma atenção especial por parte da pessoa. Porque não adianta eu fazer uma campanha, não adianta eu fazer palestra. Eu amo palestrar, sou palestrante. Mas se você não muda a sua conduta. Então, a mensagem especial para a semana do Dia das Mães: cuidem-se. Saúde é um direito e é um dever, né, de todas. Então, se você tiver o autocuidado, tiver o foco no seu bem-estar, ainda assim pode ser que alguém adoeça, mas vai ser identificado no início e você vai minimizar todo esse processo principalmente de sofrimento. Tá? E muitas questões também não vão acontecer, podem ser evitadas. Então, tem o meu Instagram. Vocês podem seguir no meu Instagram. Se for de alguma instituição, seja ela pública ou privada também, sim, você pode solicitar uma palestra. Se não for da minha área, a gente sempre tem alguém que pode recomendar, pode falar pelo direct. Enfim, o canal de comunicação é ativo e permanente e ele está aberto para quem precisar. E é isso. Eu tenho, só muito que agradecer pela atenção, pela oportunidade, pelo convite de vir aqui para falar
pouco da minha trajetória, sobre meu trabalho, e os projetos continuam. O ambulatório de sexualidade nasceu de um projeto, a consultoria para implantar um ambulatório de sexualidade em outras instituições também é fruto desse projeto, está acontecendo. A mentoria para as mulheres, principalmente, que querem trabalhar com essa questão da sexualidade, da autoestima, do bem-estar, independente de estar no cenário de oncologia ou não, porque, como eu digo, saúde da mulher é um capítulo da política de atenção à saúde, né, criado pelo Ministério da Saúde, e que envolve muitas questões. Então, você vai dizer, eu quero escrever um projeto, eu quero trabalhar orientando, cuidando de mulheres, eu quero implantar um serviço, pode fazer o contato que terei satisfação em contribuir para que você também implante seu projeto, realize seus sonhos e faça diferença na sua vida e na vida das pessoas, assim como eu tenho feito, graças a Deus. Maravilha, Carmen, muito obrigado, tá, pela presença, por estar comunicando o pessoal que acompanha a gente. Obrigado a você que está com a gente até agora. Lembrando mais uma vez que as redes sociais da Carmen vão estar aqui na descrição do vídeo para possibilitar que você faça contatos, não só para agendar palestra, consultoria, para um projeto que já deu certo, né, que é esse atendimento de ambulatório de sexualidade e tantos outros que com certeza fazem parte da competência da Carmen. Obrigado, espero você aqui novamente, tá? Vai ser um prazer, porque todo o assunto que a gente comentou aqui cabe um podcast inteiro. Então, obrigado pela presença. Nada, eu que agradeço. Até o próximo. Obrigado a você que ficou com a gente. Gratidão. Feliz Dia das Mães a todas as mães. O nosso muito obrigado. Beijos, beijos, beijos. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.